Então, eu sou uma entusiasta do direito digital, acho que todo mundo tem que conhecer um pouquinho, tá fazendo direito, tem que saber que existe, do que se trata, porque é mais um espaço, é mais uma possibilidade de atuação e que não era, pelo menos quando eu fiz a faculdade, ainda a mais conhecida. Mackenzie foi um dos primeiros. De novo, hoje eu enxergo que o assunto, ele realmente demanda uma visão holística, porque se você tiver uma visão só jurídica, perde-se muita informação, uma visão só técnica, perde-se muita informação. Então, quando a gente pensa privacidade, é importante entender que ela tem um viés individual. Então, o que eu entendo como privacidade? Qual é o limite que eu estabeleço para a minha vida privada? Então, as empresas, na verdade, começaram a se adequar até antes da autoridade estar formada, né? Porque a lei entrou em vigor e o mercado começou a exigir isso. O grande ponto é esse, a curiosidade de continuar conhecendo, participar dos grupos, acompanhar para onde o mercado se movimenta, porque as oportunidades são gigantescas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast, o seu podcast de segurança da informação, privacidade e tecnologia. Eu sou Gustavo Marques e hoje temos uma super convidada, na qual eu já tive o imenso prazer de trabalhar juntos em um tempo que a privacidade de dados não tinha tanta visibilidade como tem hoje. Nossa convidada é consultora e advogada especialista em proteção de dados, privacidade e direito digital, atuante na área consultiva e com experiência em gestão de projetos e processos, ranqueada como uma das principais especialistas em privacidade e proteção de dados pela Leaders League, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ela também é coautora do livro Mulheres na Tecnologia, publicado pela editora Líder este ano. Certificada no Ecossistema Europeu de Proteção de Dados, CPE, pela International Association of Privacy Professionals, a IAPP, pós-graduada em Visão Estratégica de Riscos em Cybersecurity pelo MIT e Direito dos Contratos pela Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Coordenadora da Comissão de Direito Digital da Alumni Direito Mackenzie desde 2020, é com muita honra que a gente recebe essa convidada de peso aqui no TechSec Podcast, senhoras e senhores, Chiara Tonin. E aí, Ki, cara, muito feliz, quanto tempo, hein? Pois é, Gu, muito obrigada pelo convite, muito gostoso participar desse projeto tão bacana, que a gente conhece um pouco mais os profissionais, bate um papo, uma pegada mais informal, falando um pouquinho dos assuntos do nosso dia a dia, mas conhecendo as pessoas. Então, muito legal, parabéns pela iniciativa e muito obrigada pelo espaço. Ai, que eu agradeço, cara. Você sabe que eu tenho uma imensa admiração por você, né? A gente tava ali num processo de implementação de todo um sistema de privacidade na época, em uma empresa aí que, enfim, não vou citar o nome, mas quando você chegou, a melhoria, a mudança de maturidade foi muito rápido. Então, parabéns aí pela profissional que você é. E aí, falando um pouco, né, que você mencionou de, poxa, o TechSec, ele gosta de conhecer as pessoas, eu queria te conhecer ainda melhor, que você se apresentasse pra gente, falasse um pouquinho da Chiara, não da profissional renomada como a Leaders League te ranqueou, mas queria que você falasse um pouco da Chiara antes de acessar esse ambiente corporativo, tecnológico e também de privacidade. Gu, eu te admiro muito, acho que a iniciativa é muito bacana, veio em ótimo momento pra gente, acho que ainda mais com pandemia, todo mundo sempre tão distante, essa oportunidade de conversar é muito bacana. Bom, vou contar um pouco. Na verdade, eu não comecei pela tecnologia, a tecnologia veio depois. Eu sou advogada de formação. Quando eu cursava Direito no Mackenzie, eu tive a alegria de conhecer o direito digital. Foi um divisor de águas na minha vida mesmo. E desde então, trabalho com o assunto, não parei mais. Mas eu acabei entrando na tecnologia pelo direito. Acredito que é uma porta muito interessante. Eu acho que ajuda muito no cotidiano do profissional. Acho que uma coisa complementa a outra. Quando a gente fala de privacidade, a lei é o suporte. Então, a formação jurídica, acho que ajuda. Então, eu sou uma entusiasta do direito digital. Acho que todo mundo tem que conhecer um pouquinho. Tá fazendo direito, tem que saber que existe, do que se trata, porque é mais um espaço, é mais uma possibilidade de atuação e que não era, pelo menos quando eu fiz a faculdade, ainda a mais conhecida. Mackenzie foi um dos primeiros a ter direito digital na grade.
E eu gostei muito, mudou bastante da minha visão de mundo. Mas eu sempre gostei de tecnologia. Então, eu em casa era a criança na família que desmontava as coisas. Então, eu sempre gostei, sempre tive interesse e acabei entrando no assunto depois, já mais velha, na vida profissional. E acho que agora não sai mais não, viu? Que eu gosto bastante. E foi legal, né, que unia a experiência jurídica num cenário tecnológico, como a gente está falando, por exemplo, de privacidade, que ali em 2016, 2017, 2018 era um assunto muito novo no país, né? Como que esse conhecimento jurídico te apoiou assim, por exemplo, até mesmo em entrar dentro desse mercado de tecnologia? Eu acompanhei bastante coisa, porque a gente começou a discutir o anteprojeto da LGPD lá em torno de 2016, mas a gente já falava de GDPR, né? Então, quando eu trabalhava em direito digital, um dos assuntos era e-commerce. Falava-se muito de meios de pagamento, ainda se fala, obviamente faz parte do contexto do direito digital, e a privacidade foi entrando, na verdade. A proteção de dados surgiu no meio do direito digital, e quem trabalhava no assunto foi se inteirando, acompanhando muito do que acontecia fora. Com as questões de transferência internacional do GDPR, houve uma mudança muito significativa na visão do direito em privacidade, voltado para a proteção de dados no Brasil, porque interagindo com outros países, quando a gente pensa em transferência, a lei daquele lugar começa a ser aplicável, e tendo no GDPR previsão específica sobre isso, deu-se uma movimentada no mercado. Né? Então, a formação jurídica me trouxe um pouco desse acompanhamento e conhecer o assunto antes dele virar um mote, né? Antes da gente começar a falar em privacidade o tempo inteiro e disso agregar valor às organizações, que é uma novidade, naquela época não era assim. Se falava em proteção de dados por uma exigência legal. E acho que um ponto muito importante, Gu, para os profissionais da área, quando a gente está entrando nesse mundo, é que a gente tem LGPD, a gente tem legislação fora do país, né? O GDPR motivando toda essa alteração. Mas o assunto não é em si novo, é que ele não era tratado com tanto destaque. Porque a nossa Constituição já falava de direito à intimidade, já tinha previsão voltada para o direito do consumidor, pensando privacidade. Então, o assunto não é novo, é que o enfoque dado a ele mudou bastante. Né? E aí eu acho que essa formação jurídica foi importante para entender essa mudança. Né? De onde ela veio, quais foram as demandas, mas... De novo, hoje eu enxergo que o assunto ele realmente demanda uma visão holística, porque se você tiver uma visão só jurídica, perde-se muita informação, uma visão só técnica, perde-se muita informação. Então eu tenho visto muitos cursos, muitas iniciativas voltadas para profissionais de diferentes segmentos, mas dando uma visão do todo, falando, olha, isso aqui é o que você precisa enxergar do ponto de vista jurídico nesse assunto. Do ponto de vista técnico, esses são controles importantes. Então, acho que toda essa movimentação, quem estava no jurídico acompanhou o porquê ela aconteceu. Quem estava na parte técnica viu acontecendo, né? E começou a aplicar esses controles. Então, eu brinco que a caixinha de ferramentas só aumentou. A gente tem que ir colocando cada vez mais coisa para dentro, porque é um assunto muito dinâmico, né? Sim, e esse boom, por exemplo, ele proporcionou o que você disse, né? Teve muitos profissionais ali de tecnologia e segurança que começaram a estudar direito digital na época. Exato. E eu lembro porque eu estava incluído ali nesses treinamentos. Sim. Então muita gente, poxa, eu vou fazer uma pós agora em direito digital. E pessoas assim que nunca estiveram dentro desse ambiente acadêmico jurídico. E do nada, hoje talvez são até advogados aí, se mudaram ou não, mas a gente teve um boom importante aí que mudaram ali, né, posição e cargo de algumas pessoas. Bem legal. Sim, foi um movimento muito relevante nesse mercado. E sim, eu tenho colegas que começaram trabalhando em segurança e que buscaram o direito depois. Então, acho que abriu-se uma porta muito importante que até então era meio escondida, sabe? Sim. Ok, recentemente você foi reconhecida pela Leaders League, como a gente disse nessa introdução, como uma das profissionais mais renomadas, vamos dizer assim, especialistas no tema de proteção de dados e privacidade. E aí, para a gente tentar nivelar o conhecimento para a galera que está ouvindo a gente, qual que é a diferença, se existe, tá, entre privacidade e proteção de dados, na sua visão de especialista, ranqueada e renomada sobre o tema? Obrigada. Eu fiquei muito feliz também com essa menção.
E vamos lá, o que é importante entender, né? A gente sempre fala de privacidade. Privacidade não é um tema novo. Como a gente comentou, né? A Constituição já falava disso, tem muito texto, tem doutrina sobre isso já bastante, assim, mais velha, antiga, inclusive fora do Brasil, dentro e fora do Brasil. Quando a gente pensa privacidade, é importante entender que ela tem um viés individual. Então, o que eu entendo como privacidade? Qual é o limite que eu estabeleço para a minha vida privada? E aí a gente vai começar a falar de esferas mais íntimas. Então, intimidade. Intimidade não é também a mesma ideia de privacidade. O que é íntimo é ainda mais restrito do que aquilo que é privativo, do que é de privacidade, né? Então, é muito subjetivo. Proteção de dados, por sua vez, muda um pouquinho. É objetivo. O critério é proteger dados pessoais, assegurar que eles sejam tratados conforme o combinado, conforme a finalidade. Princípio da não discriminação, princípio da necessidade. Então, vou tratar de modo a não distinguir, não discriminar as pessoas. Vou tratar com base naquilo que eu combinei, finalidade alinhada com o titular, autorizada pelo titular, quando essa for a base legal. Então, são itens mesmo diferentes. Eles são usados de forma misturada no mercado, mas quando a gente pensa, para refletir um pouco no conteúdo, a privacidade é muito mais individual, aquilo que eu entendo da minha vida e aquilo que eu quero tornar público ou não, restrito ou não. Ao passo que a proteção de dados é muito mais objetiva, né? Ela tem um viés objetivo e busca ser, de fato, uma proteção geral. Ele determina um parâmetro e esse parâmetro tem que ser aplicável a todos. Normalmente a gente vai fazer isso via legislação. Boa. Ok, na sua opinião, assim, um assunto extra topic. Como que você acha que a privacidade tá hoje nesse nosso cenário nacional, Brasil? Porque a gente vê aí cada vez mais vazamentos de informações, exposições de informações, e às vezes não que esses vazamentos dependam de controles ali de privacidade ou de segurança para proteção, mas eu vejo, como profissional de segurança e conscientização, que as pessoas já expõem muito das suas informações por aí. É verdade. Como que você está vendo isso como profissional de privacidade? Acho que tem um ponto em privacidade que é importante a gente parar para pensar, né? Que é uma das mudanças que a gente acompanhou nesse mercado nos últimos anos. As empresas, o mercado de um modo geral, e aí eu estou falando do ponto de vista do prestador de serviço, não estou olhando para a visão do titular, mas o prestador de serviço entende hoje que a privacidade agrega valor. Então ele enxerga que a privacidade é um bom tema. É importante para o consumidor, é importante para o titular você ter a bandeira da privacidade, você se preocupar com proteção de dados. Então, combinado a isso, com essa visão de valor, a gente tem a preocupação não só com multa. O que eu percebo é que hoje já se entende que o dano reputacional é muito maior. E de fato é, porque ele é difícil de mensurar e ele é difícil de reverter. Quando a gente fala de dano à imagem, aí buscando incidentes públicos, os conhecidos mesmo, a gente consegue acompanhar de uma forma muito simples pelo valor das ações, né? A gente percebe que a companhia perde de novo valor, e aí financeiramente, porque ela teve a sua imagem comprometida em um incidente. Então, do ponto de vista das empresas, do mercado, dos prestadores de serviço, responsáveis por produtos, a gente já enxerga que a privacidade é um tema reconhecidamente importante, e não só porque hoje eu tenho uma lei, uma autoridade que trata o assunto, mas porque eu entendo que isso gera, sim, uma preocupação no público, no meu mercado, no meu público-alvo, e que pode, sim, denegrir a minha imagem, prejudicar a minha atuação. Quando a gente pensa do lado do titular, do consumidor, acho que a sua fala foi perfeita. A gente se expõe muito, né? Principalmente com rede social, e isso cada vez mais evidente, porque agora a gente tem toda uma profissão de digital influencer, de espaço mesmo, né? De divulgar o que eu faço para motivar os outros, e aí toda aquela questão publicitária. Então, isso tudo é verdadeiro. Mas, por outro lado, de novo, essas mesmas pessoas, quando elas procuram produtos, serviços, na maior parte das vezes, elas não querem expor o que elas consideram como íntimo, o que elas consideram como privativo. E aí, de novo, proteção de dados e privacidade. É privacidade isso, é definir qual é o meu limite. Talvez o limite de quem usa as redes sociais para um determinado nível de exposição seja diferente daquela de uma pessoa que mal usa a rede social.
né? Mas não importa, seja a pessoa que se expõe muito, seja a pessoa que se expõe pouco, ela tem direito à proteção dos seus dados pessoais. E isso, eu acho que dá para perceber que as empresas já entendem e que as pessoas, de um modo geral, e aí titular mesmo de dados pessoais, começa a entender, começa a enxergar que privacidade eu consigo delimitar na minha vida, eu estabeleço o que eu divulgo, compartilho, o que não, mas que isso não significa que eu autorize tudo. Então, que todos os meus dados podem ser tratados de forma indiscriminada, sem qualquer tipo de controle da minha parte. Então, é a autodeterminação mesmo. Eu defino como eu desejo que os meus dados pessoais sejam tratados. Então, eu enxergo o movimento desses dois lados, tá? Mas ainda tem... Muita coisa ainda deve mudar nesse mercado. Porque aqui no Brasil, pelo menos, a gente ainda tem muito espaço para regulamentação, né? A gente tem a LGPD e toda a legislação pré-existente, mas a gente tem também cada vez mais os frameworks internacionais sendo adotados pelas empresas, as pessoas tomando conhecimento do assunto, entendendo para que ele serve. Então, como eu me beneficio disso, como eu aplico isso no cotidiano. Então, acho que ainda tem um longo caminho aí de cultura mesmo, de entendimento pela frente. Que a gente está aí há quase, né, completando, na verdade, quase 2 anos de LGPD aqui no país. E como que você tem visto, por exemplo, hoje a gente tem uma autoridade ali fiscalizadora, que seria a ANPD, né, a nossa, enfim, autoridade que fiscaliza ali tanto a implementação quanto o tratamento de dados pessoais pelas empresas aqui no país, se é ou não realizado de forma ética. E aí, dentro disso, eu tenho 2 perguntas para você. Você acha que realmente o Brasil e as empresas aqui do nosso país têm se importado com essa lei, tirando agora os temas relacionados à privacidade e proteção? E se você tem visto uma boa atuação da nossa ANPD aqui no Brasil? Eu acredito que houve uma mudança, sim, de entendimento do mercado sobre o tema. Mas realmente acredito que motivado muito mais pelo que a gente comentou. Então, entender que privacidade agrega valor, entender que um incidente gera um dano reputacional muito grande, que é difícil de contornar, do que efetivamente por uma lei. Eu realmente acredito que a legislação tem, sim, o seu papel, o dever ser. Então, aplicar penalidade para corrigir, para ensinar, no final é um pouco educativo. A gente penaliza para que você entenda que aquilo é equivocado, né? Que o interesse coletivo, o interesse público entende aquele assunto como reprovável. Mas acredito que é muito mais cultural do que jurídico, né? E aí, independentemente da atuação da ANPD, é porque o mercado está respondendo a uma demanda do consumidor, que também se vê motivado pelo que ele vê fora do país. A gente não está falando só de Brasil. Então, quando a gente olha as grandes corporações usando privacidade como bandeira, eu vou começar a olhar dentro de casa se as empresas daqui que tratam os meus dados também têm essa bandeira. Então, é um fenômeno até parecido com o que a gente viu com o meio ambiente, com anticorrupção. São grandes temas importantes, relevantes, mas que foram adotados para agregar valor e não tem nenhum problema nisso. Acho que usar o assunto de forma que eu cumpra a lei, eu protejo os interesses daquele meu público-alvo de acordo com o que a lei estabelece e, ao mesmo tempo, agregue valor ao negócio, maravilha. Acho que faz parte um pouco desse jogo comercial. A atuação da autoridade, a aplicação da legislação vai vir para corroborar tudo isso, né? A autoridade ainda é recente. A gente também tem que ter isso em mente, né? A LGPD entrou em vigor antes da autoridade ser formada, antes dela realmente ser atuante. Então, é natural que as coisas aconteçam num tempo um pouco diferente. Então, entendo que a gente ainda precisa de um tempo para acomodar o papel da instituição, o papel da própria legislação, porque e tem a própria estrutura da ANPD ainda em discussão. A gente tem a medida provisória com relação à natureza jurídica dela, que tem absoluto impacto no seu orçamento, no seu trabalho cotidiano. Então, acho que ainda tem muito pela frente para a gente conseguir avaliar
assim, de forma mais assertiva a atuação da autoridade. Acho que nesse momento a gente precisa enxergar que existe um descompasso. Então as empresas, na verdade, começaram a se adequar até antes da autoridade estar formada, né? Porque a lei entrou em vigor e o mercado começou a exigir isso, né? Acho que um ponto muito interessante no que eu observei e que o mercado vem respondendo também é que, além da questão do titular, então o titular exigir uma postura das empresas, de um modo geral, de pensar proteção de dados, os próprios pares, né? Porque a gente olha para a privacidade e proteção de dados, a gente tem que ter aquela noção de cadeia, né? De ciclo. Então, se um falha, todos são responsabilizados em imagem, responsabilizados juridicamente. E a gente viu isso várias vezes, incidentes em um determinado ponto da cadeia que prejudicaram todas as outras empresas envolvidas. Então, tem uma movimentação também de autorregulação, né, de gestão de terceiros exigindo a adequação, que também independe da autoridade. Então, acho que tudo isso motiva uma movimentação e fica difícil atribuir responsabilidade, falar, não, foi a autoridade realmente que movimentou o mercado e gerou esse tipo de processo. Ou dizer que não teve nenhuma influência. Acho que tem muitos fatores aqui e a autoridade em si ainda precisa amadurecer, faz parte. A gente está ainda em um momento de composição de agenda, regulação dos assuntos, discussão propriamente dita. Então ainda tem um caminhar bastante grande com relação à NPD, que já vem se posicionando, já colocou o viés educativo, antes mesmo da fiscalização propriamente dita. Então, de novo, um movimento cultural. Eu entendo que a NPD vem seguindo a mesma ideia que a legislação seguiu com todo o tempo de adequação até a sua vigência. Então, a gente adotou um caminho similar. A autoridade não veio também indicando uma busca por penalidades. Então, mal começou a vigência da LGPD, vou começar a aplicar penalidade. Também não é razoável, né? Embora tenha um viés educativo, não é razoável. A gente tem que buscar primeiro a parte de cultura, de educação. Então, acho que ainda tem um caminho bastante longo para a gente entender qual é o real papel desses agentes em todo o processo. Boa. O que desse lado mais consultivo, né? Como eu disse e você também reforçou, você tem essa mescla entre o jurídico e o tecnológico, que é muito importante e te destaca bastante nessas relações mais de consultoria. E aí, pensando nisso agora dentro de organizações, que com certeza aí você tem vários cases, se você puder contar algum pra gente, eu queria que você falasse mais sobre um programa de privacidade. Quais são os desafios ali que geralmente quando você acessa essas empresas que ainda não têm tantos controles relacionados ao tema, assuntos ali poxa, esses aqui são premissas para que eu comece a construir um programa de privacidade, um sistema onde esse programa tem realmente uma ênfase ali, benefícios. E aí queria que você contasse alguma experiência para a gente, se você puder. Claro. Bom, quando a gente fala em programa de privacidade, onde a gente quer chegar? Primeira coisa é entender o que a organização considera como parâmetro. Então, qual é o meu objetivo com o tema? Porque a gente tem vários exemplos disso no mercado. Eu tenho empresas que buscam agregar valor ao seu negócio olhando privacidade, empresas que buscam cumprir a lei, adotar padrões internacionais porque tem um objetivo de negociar, seja investimento, seja algum tipo de mercado diferenciado. Então, qual é a diretriz que a minha organização adota? Acho que essa é a primeira pergunta e é ela quem define o que é o programa de privacidade. É a primeira coisa. Desafio, acho que o principal, e esse é muito comum, é se conhecer. Porque a gente brinca, né? Conhece a gente mesmo, já é difícil a gente como ser humano, que dirá numa empresa. Então, conhecer os próprios processos é um dos principais desafios. Então, a etapa de mapeamento, de descoberta, ela parece muito simples, porque ela é o primeiro passo, mas ela é dificílima. Dificílima porque tem um aspecto cultural de conversar com as pessoas e fazer com que elas entendam que as atividades cotidianas delas, às vezes muito simples, muito rápidas, têm um impacto gigantesco quando a gente olha para a privacidade e proteção de dados. É um compartilhamento onde eu posso expor uma base inteira, por exemplo, para a organização toda. Então,
Um dos principais desafios, na minha opinião, é a etapa de descoberta, e ela é muito negligenciada. Por ser o primeiro passo, as pessoas acham que é o mais simples. Vou mapear o que eu faço, a partir daqui vai começar a dificuldade. Não, não é. Na verdade, eu acho que o mapeamento é a parte mais difícil, porque conhecendo bem a empresa, tudo fica mais fácil. Definir novos processos, de modo que a gente não tenha uma mudança muito brusca de cultura, adequar processos existentes também para minimizar o risco de falha humana, porque as pessoas já estão acostumadas com aquele processo. Então, essa etapa, com certeza, é uma das mais críticas. E, assim, são vários os cases mesmo, viu, Gu? Porque não é raro. Não, a gente já fez, a gente já conhece, a empresa é pequena, eu sei todos os processos. E aí, com empresa pequena acontece, né? Eu tenho essa pessoa aqui, ela sabe tudo. Então, é que se essa pessoa aqui tiver um problema, a gente perde toda a informação. Exato, então, são alguns dos desafios. Acho que essa parte de descoberta, com certeza, se destaca muito. Depois, é um desdobramento, né? É realmente a parte de cultura, de educação, definir internamente qual o caminho que a empresa vai seguir, quais são as suas prioridades. Mas o conhece-te a ti mesmo, com certeza, é a fase mais crítica. Ok, por ser uma lei ali, é muito mais fácil, você pode dizer melhor, a gente ter ali o engajamento da alta liderança, né? Exatamente. É diferente de um outro investimento ali, algo que não seja uma lei, uma tecnologia, por exemplo. Sim, sim. Não, com certeza. E por isso também a dificuldade no início do processo de adequação, quando a gente não tinha uma lei vigente. Porque tem esse lado da história também, né? Eu tenho uma lei promulgada, mas ainda em período de adaptação. E aí aquele projeto vai sendo postergado. Quando a gente consegue conquistar a liderança, conquistar o patrocínio, realmente as coisas caminham muito mais facilmente. E eu acho que esse é o benefício, por assim dizer, da legislação específica, quando a gente olha para a proteção de dados, com relação à segurança. Aí você vai contar até melhor do que eu, que você veio da segurança. Quer dizer, justificar o investimento sem ter tanto a previsão legal quanto um incidente, não ter uma ocorrência para falar, olha, aconteceu, agora a gente precisa resolver, também é difícil. Né? Coisa que hoje eu já percebo uma mudança também. Acho que já existe, as pessoas já começaram a entender que não é mais o se eu sofrer um incidente, é quando eu vou sofrer um incidente. Isso é dito sempre. Mas acho que está começando a entrar no subconsciente de que a gente tem que se precaver e não esperar acontecer. Eu lembro muito ali na época que eu comecei a estudar privacidade, que muita gente fazia, eram dois caminhos. O primeiro era falar para o presidente da empresa, olha, você pode ser multado se você não criar controles de privacidade em até 50 milhões. Isso já deixava a pessoa ali em estado de choque. Poxa, eu preciso cuidar da LGPD. É verdade. E aí tem um outro ponto, que é esse outro caminho, que era, essa LGPD não vai pegar. Eu ouvi muito isso e provável que você ainda mais, que como que era lidar, poxa, com essas frases, esse praticamente slogan que essa autoliderança falava, não, mas você está se preocupando com isso, nem vai pegar. Olha lá, os deputados, o Senado, tudo prorrogando a lei, sabe? Isso aconteceu bastante. Aconteceu, e o pior é que não é um assunto, isso não é específico de privacidade. O Brasil tem essa característica da lei que pega e a lei que não pega. Isso é surreal, isso não existe. Né? Quando a gente fala da eficácia, da realidade mesmo, ou seja, eu tenho a legislação, ela precisa ser aplicada. A lei que pega e a lei que não pega é aquela que é aplicada ou não é aplicada, não é objeto de fiscalização. Né? Então, de novo, o descompasso com a criação da autoridade deu margem para esse tipo de colocação. A lei não vai pegar, porque tinha uma autoridade, ela caiu do texto original mesmo, então agora a chance dela ser criada depois é mínima. Então, enfrentou-se mesmo. Agora, a partir do momento que a autoridade foi criada, eu percebi que esse tipo de comentário diminuiu bastante. Porque está no subconsciente do brasileiro que se eu não tenho uma autoridade, se eu não tenho alguém olhando o assunto, com a caneta na mão para fiscalizar, ela não vai ser aplicada. A legislação não vai ser aplicada, a regra não vai ser aplicada. Então, percebi que isso mudou, mas nesse meio tempo entre promulgação da lei, período de adequação, o texto da autoridade caindo do original, a gente ouviu isso muitas vezes. Muitas vezes. Mas é cultural. Perfeito.
E como que tem sido que atuar aí como membro, né, efetivo da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo? Você pode compartilhar para a gente aí algumas pautas que vocês estão tratando nesse momento? Eu acho a OAB muito importante. Meu pai é advogado, também muito ligado lá, mas não tão focado em tecnologia, né? Então, quais são as pautas que vocês têm tratado para mudança até mesmo de algumas coisas que vocês veem que precisam mudar ainda nesse setor? Eu acho que o mais legal da comissão, e aí de todas as comissões, aí não só falando de privacidade e proteção de dados, é o objetivo de capacitação e de alinhamento dentro da própria classe. Acho que isso é muito interessante, porque, de novo, se a gente está falando de toda a interação do jurídico com tecnologia da informação, segurança da informação, a gente precisa começar a universalizar o conhecimento, né? Começar a divulgar o assunto e mostrar que ele existe, qual é a base comum. Então, a comissão vem muito nesse sentido, com caráter muito educativo, de capacitação, e sempre com pautas voltadas primeiro para uma parte conceitual e depois para o debate, para que a gente consiga formar opinião, formar parecer e recomendar algum tipo de alteração pelos caminhos possíveis. Seja tanto na atuação do ponto de vista prático, seja pensando em processo legislativo como contribuição. Então, hoje a gente foca, e aí não só a comissão da OAB, mas a maior parte desses grupos, e aí na Alumni Direito Mackenzie também, as discussões normalmente em cima do que a agenda regulatória da ANPD vai produzir. Por quê? Porque é onde a gente tem a maior possibilidade de atuação. É onde a gente tem a possibilidade de mudar alguma coisa. Acho que isso é muito importante, né? Tanto a posição da OAB quanto da Alumni e da maioria desses grupos, o objetivo principal tem que ser esse, capacitar e levar sugestões do ponto de vista mais prático, mais dinâmico. A gente sabe que o caminho legislativo é tortuoso, né? Tem uma parte negocial, tem um caminho de entendimento. Então, aproveitar essa agenda regulatória é o que a gente vem buscando, não só pelas comissões, mas de um modo geral no mercado mesmo. Então, tenho preocupações sobre a aplicação da lei? Este é o momento. Tenho dúvidas sobre o assunto no Brasil? Este é o momento. É colocar na pauta do regulador para que a gente consiga trazer o assunto à tona e que ele gere, seja uma nota técnica, seja um parecer, seja um guia. Todos esses guias, esses documentos publicados pela ANPD que a gente já tem, são fruto de questionamentos. Né? Eles vieram a partir de demandas da sociedade, quando a ANPD precisa regular, porque tem dúvida, tem dificuldade na aplicação da lei, a gente tem que começar a viabilizar os processos. Então, o principal objetivo é sempre nesse sentido, e eu fico muito feliz de fazer parte da comissão, porque a gente consegue compartilhar um pouco dessas pautas, e é um espaço realmente de troca. Tanto que a gente tem, de novo, profissionais voltados para a segurança, a gente tem divulgação de conteúdo relacionado à parte técnica, tem pauta direcionada para o jurídico. O objetivo é que a gente consiga realmente um parâmetro, consiga uma base comum de conhecimento dentro da classe e abrir espaço, abrir oportunidades para profissionais que têm interesse em entrar nesse mercado. Porque é o que a gente comentou, é uma porta que vem se abrindo, a gente começou há algum tempo a falar disso, mas tem uma série de profissionais entrando no assunto. Então, viabilizar essa entrada no mercado, conhecer o que já existe, conhecer profissionais que possam apoiar mesmo, sabe? Abrir portas no sentido de trazer conhecimento de qualidade, de trazer informação. Então, acho que o principal objetivo do grupo é nesse sentido, é de divulgar conteúdo, que a gente consiga colocar todo mundo na mesma página, consiga trocar experiências, para que a classe se fortaleça e a gente tenha uma atuação cada vez mais similar. A gente não pode ter nada muito discrepante, né? Não é ideal que a gente tenha dentro de uma mesma classe recomendação de uma natureza e outra totalmente oposta. Então, começar a entender o que a classe hoje considera razoável, o que a OAB considera como razoável. E para isso, é capacitando as pessoas e estimulando cada vez mais os debates. Então, acho que é um espaço importante de troca. Eu fico muito feliz de fazer parte dele. E tem sido um ano muito especial, né? Em junho agora, de 2022, você lançou como coautor aí o livro Mulheres na Tecnologia. Como que foi isso? Que eu quero esse livro, inclusive, vou até pedir para você autografar, porque... Com alegria. Cara, muito tempo atrás eram poucas mulheres na tecnologia e agora nesse livro tem o relato de muitas mulheres que atuam na tecnologia.
Isso é Como muito que legal. foi isso? Me conta um pouco. Foi um convite que eu recebi com muita alegria da Editora Líder. O objetivo principal é incentivar e estimular outras mulheres a entrar nesse mercado sem o medo em razão de uma possível discrepância com relação a gênero. E um ponto que eu acho muito legal, e na leitura dos relatos a gente percebe, é que cada uma começou de uma forma. Então eu acho que não só o incentivo no sentido de ter cada vez mais mulheres no mercado de trabalho voltado para a tecnologia, mas de mostrar tudo que a tecnologia tem a oferecer. E aí a gente está falando de homens, mulheres, independentemente da identidade de gênero, seja como for. Porque a tecnologia é um assunto muito dinâmico. O mercado muda o tempo inteiro. E não por acaso a gente tem vaga. Então, é curioso isso. A gente fala tanto em desemprego, mas ao mesmo tempo o mercado de tecnologia tem uma dificuldade gigantesca de contratar. Porque falta gente capacitada nessa área, voltada para essa área. Então, eu acredito muito no projeto, porque ele mostra muito dos caminhos possíveis, de tudo que tem lá dentro. Então, eu tenho gente com formação jurídica que foi para a tecnologia, que já começou na tecnologia, que começou em vários outros setores da empresa e acabou migrando para uma área de tecnologia. Isso é muito rico. Isso é muito rico. Então, eu recebi com muita alegria e eu enxergo que o livro tem um papel muito importante nessa descoberta. Porque não é uma área estruturada como o direito, onde a gente fala, você vai para o direito de família, você vai para o direito digital, você vai para o direito do trabalho. Não é assim. A tecnologia tem muita coisa, né? Muita coisa. Então, uma boa vitrine, mostrar para as pessoas o que existe para que elas possam conhecer. E eu fiz questão de trazer um pouco disso no meu relato, porque quando eu estava na faculdade, antes mesmo, escolhendo a profissão, eu não tinha noção. Eu não tinha noção que eu poderia ser advogada e trabalhar com tecnologia. Eu fui descobrir realmente já na graduação, conhecendo o direito digital como uma matéria na faculdade. Em nenhum momento eu participei de uma feira de profissões, por exemplo, onde alguém falou, olha, na área de tecnologia você pode ser programador, você pode trabalhar com segurança da informação, você pode trabalhar com sistemas da informação. Existe privacidade, existe proteção de dados. Exato. Nunca. Então, acho que tem um papel também de começar a estruturar a área e mostrar tudo que ela tem a oferecer, sabe? E aí abrir portas não só para mulheres. Aí independe de gênero. É realmente conhecer o que o assunto tem a oferecer e incentivar, sim, as mulheres, porque é um mercado predominantemente masculino. A gente já enxerga uma mudança. Então, o que você comentou é muito verdadeiro. Hoje a gente já tem mais mulheres em cargos de liderança, sócias em consultoria, gerente em consultoria, mas isso não era uma realidade absoluta. Isso ainda é novo. Então, acho que abrir um pouco de espaço para isso e mostrar o tanto de oportunidade que tem aqui dentro. Acho que são os dois principais objetivos e os que me fizeram realmente acreditar muito no projeto e que brilham meus olhos, sabe? Perfeito, perfeito. Parabéns pelo livro, viu? Como eu disse, aí é algo que eu quero ler, porque eu acho que a ideia é muito... Acho não. A ideia é realmente muito boa, porque assim, eu tenho conversado com muitas mulheres aqui no TechSec e há um ponto em comum, né? Tem pessoas que, por exemplo, já têm 20, 15 anos de carreira que elas falam, quando eu entrei só tinha eu de mulher e era terrível, porque muita gente não me dava credibilidade. Mas eu vejo que hoje tem mudado, sabe? Com mais mulheres em posições de liderança, mais mulheres a nível de mentoria também para outras mulheres entrarem. Então eu vejo que seu papel também, que é muito importante, tanto no livro como coautora, na comissão da UAB, porque outras mulheres falam, poxa, é possível, então é aí que eu quero, sabe? Bem legal, parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Ki, a gente está chegando aqui na pergunta final dessa nossa conversa. Eu adorei esse papo. E aí, antes de falar essa nossa pergunta final, eu queria saber o que você achou desse nosso bate-papo, se você curtiu, o que você achou. Muito, eu gostei muito, Gu. Acho que é uma troca muito rica. Eu venho acompanhando os episódios do TechSec, eu acho que é muito legal a gente acompanhar essa conversa um pouco fora do assunto. Claro que a gente trata o assunto que faz parte do nosso cotidiano, né? Sim. Mas acho que muito mais sobre as pessoas
do que sobre conceitos, com aquela cara de treinamento, de aula, sabe? Então, eu gostei muito, fiquei muito feliz. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto. Vida longa ao TechSec, porque a gente precisa desse espaço. Não, é verdade, a gente precisa disso. De novo, acho que tem um papel muito parecido com aquilo que eu acredito do livro. Eu acho que de mostrar para as pessoas que o início, o ponto de origem pode ser diverso, não existe regra, as coisas podem começar de qualquer ponto, qualquer momento é momento de mudança, se você entender que é pertinente. O mercado tem muita oportunidade, tem muito espaço, e às vezes a gente nem conhece essas oportunidades. Então, acho que essa conversa é muito bacana. Muito, muito obrigada. Eu me sinto lisonjeada de ter tido a oportunidade de participar, de verdade. Eu que agradeço, Ki. E aí, com isso, eu queria que você deixasse agora uma mensagem para quem está escutando a gente. Lembrando, simpatizantes, estudantes, os profissionais dessas áreas de privacidade, segurança, tecnologia, hacking. Tem muita gente escutando a gente no momento. E aí, queria que você deixasse essa mensagem para nós. Acho que o principal é ter curiosidade de enxergar como esse assunto que a gente gosta, porque acho que se a gente está envolvido em alguma medida, a gente gosta, né? Pode se desdobrar profissionalmente. Eu acho que o grande motor disso tudo é a curiosidade, porque a tecnologia tem muito a oferecer. Muito. Então, e a gente consegue direcionar para os mais diversos temas, para temas mais exatos, temas mais de humanas. Acho que tem espaço para tudo. Então, se alguém entrando nesse mercado de trabalho, enxergar esse tanto de possibilidade. Estando no mercado de trabalho, oportunidades de se aprimorar e de abrir espaço dentro do seu próprio ambiente profissional mesmo. Acho que existe aqui um espaço de capacitação, conquistando possibilidades dentro de onde a gente trabalha, muito grande. Muito. Eu tenho visto muito disso nos meus colegas, porque são assuntos novos, a gente está começando ainda a falar disso no Brasil. Quando a gente pensa em proteção de dados, ainda é novo, pode estar em discussão, a lei pode ter 2 anos, o projeto pode ser lá 2016, mas ainda é novo. Entender que ele é necessário ainda é novo, e isso gera uma série de possibilidades. E para quem conhece, atua, gosta do que faz, eu acho que participar dessas discussões e acompanhar para onde nós estamos indo é muito importante. Então, acompanhar a direção do mercado aqui é muito importante, tanto para os próximos passos da nossa carreira, quanto para a mentoria, para entender realmente como a gente se identifica nesse mercado, como a gente se coloca, porque tem muita possibilidade, é um mercado extremamente dinâmico, né? E, de novo, com poucos profissionais capacitados, tanto que, não por acaso a gente fala tanto de desemprego, infelizmente, mas na tecnologia a gente tem uma dificuldade tremenda de encontrar pessoal. Exatamente. Então, acho que o grande ponto é esse, a curiosidade de continuar conhecendo, participar dos grupos, acompanhar para onde o mercado se movimenta, porque as oportunidades são gigantescas. E é isso. Agradeço aí mais uma vez a sua presença aqui no TechSec. Foi lindo esse episódio. Muita gente aí com certeza vai gostar dessa ideia. A gente falou de mulheres na tecnologia, da sua carreira na OAB como membro do conselho. E também, é claro, sobre a Kiara. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. E é isso. Tamo junto. Muito obrigada, Gu. Conta comigo. E esse foi mais um episódio do TechSec Podcast. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir a gente lá no nosso Instagram, @TechSecPodcast. E se você está escutando a gente agora pelas plataformas de streaming, por favor, classifique o nosso programa. Dá aí aquelas 5 estrelinhas para a gente continuar crescendo. Fechado? Compartilhe os nossos conteúdos. Até o próximo episódio e bora conscientizar!